Olá, graça e paz. Esse é mais um vídeo do Devocional Rema 365 e hoje o nosso devocional tem o tema O Senhor prevalecerá. E nós vamos estar abordando o capítulo de Jeremias 45 até o 48. O 45 ele começa falando sobre o desânimo de Baruque. Fala também sobre o conforto e instrução dado por Jeremias a Baruque. Baruque era o seu fiel escriba. Nós vemos no versículo 3 uma expressão do próprio Baruque falando, ai de mim agora. Jeremias, nós vemos o contexto, ele está aprisionado, ele se encontra, e Baruque se encontra em uma situação de desânimo. Mas Jeremias o aconselha, não somente o aconselha, como o repreende. Porque Baruque, ele desejava avançar e se engrandecer, e sem a presença de Jeremias isso não poderia acontecer. No versículo 5, Jeremias fala para Baruque, que é uma profecia para ele, dizendo, procura tu grandezas, não a procures. Nós vemos que nada, irmãos, nada se compara a cumprir o plano do Senhor, a entender que no meio desse desespero de Baruque, o Senhor ainda fala que daria para ele a sua própria vida como despojo, como misericórdia, em meio a toda a situação que estava para acontecer, pois estava prestes a vir, grande desolação em toda a carne, em toda a Judeia, por causa da invasão da Babilônia. Algumas verdades que podemos extrair desse capítulo 45, a gente pode falar que o Senhor não dará lugar na obra aos que têm mais desejo de alcançar a coroa do que carregar a cruz. Da mesma maneira, podemos extrair e entender que Deus não deseja, ou Deus deseja, o homem que deseje cumprir o dever mais do que receber recompensa. A grande verdade desse 45 é que devemos cumprir o nosso dever sem esperar recompensa. O capítulo 46, ele começa a falar, fala de Jeremias profetizando sobre a ruína do exército de Faraó. Também fala da conquista do Egito por Nabucodonosor. Jeremias também consola nesse capítulo a Jacó em seu castigo, e é claro que vemos que esse consolo vem de Deus. No versículo 1, ele já começa com uma expressão que veremos, expressões iguais e parecidas, falando assim, a palavra do Senhor, ou a palavra do Senhor a Jeremias. Mas a palavra do Senhor, essa própria palavra, né? A palavra, ela do hebraico é davar, que tem alguns significados como assunto, negócio, questão, mas ela se traduz mais corretamente como mandamento. Essa palavra do Senhor, dita a Jeremias, é um mandamento do Senhor. Ele já começa, né? Deus, é como se Deus está querendo começar esse capítulo falando que eu tenho autoridade, eu sou o Senhor. O capítulo 46, você vai ver que ele se divide em 3 seções. A primeira é do versículo 3 ao 12, a profecia sobre o exército de Faraó. O versículo 13 ao 24, é a profecia sobre o rei babilônico Nabucodonosor, que viria e derrotaria os egípcios. E fecha na terceira seção, versículo 27 e 28, que tem nessa seção uma palavra de encorajamento de Deus para com o seu povo cativo na Babilônia. Então, vemos que ainda nos mostra, né, que nada é suficientemente grande contra o nosso Deus. Nem estratégias humanas diante do Senhor vale coisa alguma. Não adianta ser o exército como o exército egípcio era gigantesco, e o exército babilônico, mesmo assim, o subjugou por causa do que estava envolvido da vontade do Senhor nesses acontecimentos. E vemos o capítulo 47. Fala sobre a destruição do povo filisteu, que vivia na ilha de Caftor, também conhecido popularmente como Ilha de Creta. Logo no começo, vemos o cuidado do Senhor para com o seu povo. O versículo 2 começa essa mesma expressões parecidas, como eu te falei. Assim diz o Senhor. E essa assim diz o Senhor, é bom que a gente atente, porque na maioria das vezes, hoje em dia, estamos atentando muito mais por assim diz a imprensa, assim diz o amigo, assim diz a tradição dos nossos pais. Mas devemos atentar no que assim diz o Senhor. O 47, ele também nos mostra a derrota
e humilhação dos filisteus. O versículo 5 expressa isso, trazendo expressões como calvície e silêncio. São expressões que se traduzem como humilhação, fracasso, silêncio como derrota em batalha. Então Deus mostra que sempre está avisando e alertando para que o dano não se instale. Deus sempre vem com uma palavra de misericórdia. Capítulo 48, para a gente finalizar, ele fala do julgamento de Moabe, pelo seu orgulho, autoconfiança, pelo seu desprezo para com Deus e também para com o povo de Deus. Era um povo que estava escarnecendo a Deus e ao povo dele. Fala também da restauração de Moabe, contém também muitas expressões, assim diz o Senhor, mostrando o poder de Deus sobre esse povo. E nós vemos que quando sempre há muitas mensagens de juízo, houve sempre antes muito mais mensagens de aviso, que são mensagens de misericórdia. E isso aconteceu com o próprio povo dos filisteus e do povo moabita também. Os moabitas, nós vemos nesse capítulo que eles se afastaram dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus, e começaram a praticar escárnio, né, contra o povo de Deus, Judá, e contra o próprio Deus, adorando a outros deuses, violando até mesmo as suas fronteiras, as fronteiras de Judá. No versículo 37, vemos expressões, novamente, a respeito agora dos moabitas: barba raspada, pano de saco, cabeça calva e incisões nas mãos. São expressões que vão trazer de vergonha, humilhação, derrota em batalha, ferimentos, né, da assolação que viria. E Jeremias está profetizando a eles que a idolatria chegaria ao fim. Então, esse capítulo vem nos mostrando, né, que quando alguém ou alguma instituição se afasta do caminho do Senhor, haverá consequências. E devemos estar atentos sobre isso. A última visão de Moabe é de um fogo destruidor, destruindo todas as suas cidades. E os moabitas fugindo aterrorizados. No versículo 47, chega essa restauração da sorte de Moabe. Deus restaura a sorte de Moabe. Nós vemos que mesmo uma nação ou alguém que se possa desviar por caminhos totalmente errados, se ela se voltar e se arrepender, há restauração, há esperança. Deus vem mostrando que há esperança para aqueles que se arrependem, pois Deus está sempre disposto a salvar. Para finalizar o nosso devocional, o versículo 10, eu queria falar isso para você. A parte A diz assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nos chama a atenção de fazer a obra, não de qualquer maneira, mas com excelência, e dar a atenção a essa obra como deve ser, porque muito mais importante é o dever do que a recompensa, e Deus sempre vai prevalecer. Graça e paz. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, de marcar o sininho, e seja abençoado na prática da palavra.